Olá, povo querido, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar sobre uma figura histórica que colaborou muito com a aromaterapia. A gente está falando de Cleópatra. Cleópatra é uma figura por si só já muito instigante, né? Uma mulher muito inteligente, muito sedutora, que fez história por conta disso tudo. Então, para entender qual é o liame entre aromaterapia e Cleópatra, vamos voltar um pouquinho na história para a gente lembrar um pouquinho de quem foi essa figura da Cleópatra. Ela nasceu um pouco antes de Cristo, em Alexandria, no Egito. Ela foi uma mulher preparada para o exercício do trono, desde pequenininha, né? O palácio ficava numa localização em que ela tinha acesso à biblioteca e ao Museu de Alexandria, e ela passava muito tempo do seu dia naquele lugar. Ela estudou muito. Aos 13 anos ela estava formada em retórica. Foi uma mulher que falava mais de 10 idiomas. Era uma mulher, além de bela, muito inteligente. Dizem até, reza a lenda, que a inteligência dela se sobrepunha à beleza. Ela, então, criada para assumir o trono, conjuntamente com seu irmão, essa era a proposta do pai dela, né, do imperador na época, e ele falecendo, ela acaba tendo que se casar com o irmão para assumir conjuntamente o trono. Isso era muito comum naquela época, para que o poder se mantivesse dentro do contexto de família. Cleópatra, inclusive, era filha de irmãos. E então, claro que essa relação, ela é uma relação que não deu certo, começou a haver um desgaste entre os irmãos muito grande e a tentativa de assunção de poder exclusivo. Foi aí que Cleópatra, percebendo que estava perdendo poder para o irmão, foi em busca de apoio do Império Romano para tomar o poder. E ela conseguiu o apoio de um general romano muito importante na época, chamado Júlio César. E Júlio César a ajudou a resgatar e a ter exclusividade no trono do Egito. Só que ele se apaixonou por ela. Uma pessoa muito inteligente, articulada, uma mulher muito hábil, e ele acabou se apaixonando por ela. Eles tiveram um filho, inclusive, juntos. Só que, claro, isso acabou desagradando o imperador romano, e Júlio César começou a ficar mal visto no Império Romano. Fez muitos inimigos e acabou sendo morto por um desses inimigos. Cleópatra se manteve no trono e logo engatou um outro romance com um outro general romano chamado Marco Antônio. E Marco Antônio surge na vida de Cleópatra porque ele a chama para um encontro para tratar justamente da expansão romana no Oriente, tentando uma aliança com Cleópatra, né? E essa aliança acaba sendo convertida num outro romance, porque ele acaba também se apaixonando por Cleópatra. Inclusive eles têm 3 filhos, um casal de gêmeos, na sequência um outro filho, e tem uma relação muito grande. Eu acho que de fato, pelo menos o que reza a lenda, foi uma relação realmente de amor. Só que também desagradou o Império Romano, e o imperador acabou pedindo a cabeça de Marco Antônio, e ele, vendo-se nessa situação difícil, acabou se matando com sua própria espada. E aí Cleópatra também, né, foi tão auxiliada por ele, né, para a expansão do seu próprio império, porque ela conseguiu expandir para a Síria, conseguiu expandir para a Arábia, né, o seu império. Ela se viu numa situação extremamente difícil e acuada. Em vez de ela se sentir escravizada, e ela ia acabar sendo escravizada, né, porque era essa a punição, ela então também se deixou picar por uma cobra e acabou morrendo. Mas afinal de contas, aonde a aromaterapia entra na vida de Cleópatra? Ou o que Cleópatra contribuiu para a aromaterapia? Gente, a Cleópatra foi uma pessoa muito focada em rejuvenescimento e beleza. E ela descobriu a extração através de destilação ou prensagem
de óleos essenciais de plantas e ervas. Então ela fazia com que os súditos plantassem o que ela entendia por ervas aromáticas e frutos, flores, e fizessem todo um processo de destilação, claro que rudimentar, não como hoje, mas ela já detinha esses conhecimentos, inclusive utilizava em cosmetologia para o rejuvenescimento da pele dela. O que mais que ela fazia? Ela utilizava a aromaterapia para seduzir todos os imperadores que visitavam o Egito e propriamente Marco Antônio, né, que foi o parceiro dela, Júlio César, esses generais, com o uso de aromaterapia. Olha que interessante. Ela pedia que colhessem pétalas de rosas pela manhã bem cedo e que colocassem nos chafarizes que circundavam o palácio, e aquilo aspergia aquele aroma de rosas pelo ar e encantava as pessoas que ali estavam. Quando ela foi ao encontro de Marco Antônio, ela mandou revestir a embarcação em que ela estava toda com ouro e prata, para mostrar a suntuosidade, o poderio do Egito, e mandava colocar nas velas, assim que estivesse próximo do local de chegada, óleo essencial de jasmim, para que eles sentissem já, quando ela já estava chegando, aquele aroma pelo ar. Tudo isso como técnicas de sedução. Os banhos de imersão advieram de Cleópatra, ela utilizava já dessa técnica de imersão em óleos essenciais para adquirir propriedades terapêuticas. Foi muito interessante a contribuição de Cleópatra para a aromaterapia, foi uma contribuição muito significativa. E eu espero que vocês tenham gostado desse pouquinho que eu falei a respeito das colaborações de Cleópatra. Foram muitas outras, gente, mas eu trouxe aqui as principais para que vocês conhecessem essa figura histórica interessantíssima, que através da aromaterapia utilizou do seu poder de sedução para fazer a sua história. Um beijo grande, obrigada por terem assistido. E também quero falar para vocês que temos uma novidade, não sei se vocês já sabem, nós temos agora um canal no YouTube, então eu peço que vocês nos acompanhem por lá também. Aromaterapia Sem Segredos. Um beijo grande para todos e muito obrigada!